noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 163, que está no Paulo, capítulo 13, versículo 4. E para falar sobre o tema Irmão, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Andressa, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. As nossas palestras elas estão disponibilizadas no canal do YouTube. Seja bem-vinda, Andressa. Boa noite, gente. É com muita alegria que eu me encontro aqui com vocês essa noite, para juntos refletirmos sobre mais um tema, do livro Vinha de Luz, que é esse livro que trabalha a doutrina espírita associada ao Evangelho do Cristo. E hoje o nosso tema é o irmão. Eu sei que é uma noite de amor romântico, mas hoje a gente vai tratar de amor fraternal. Bom, aqui nesse tema, o Emmanuel começa com esse título, primeiramente, o irmão, e vocês podem perceber que ele usa o artigo definido o. E não vai ser à toa. Daqui a pouco a gente vai entender melhor por que o irmão e não por que um irmão, porque poderia ser um irmão qualquer. Mas ele faz questão e propositalmente colocar o irmão. E aí também, propositalmente, ele retira um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta que ela é muito famosa. Acredito que todos aqui devem conhecer, se não todos, a maioria. É uma carta que se inicia dizendo que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu seria como um sino ruidoso. E aí entende-se ali a caridade como sinônimo de amor, porque Paulo fala muito de amor nessa carta. E aí o Emmanuel extrai exatamente esse trecho específico. A caridade é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Bom, para a gente iniciar, aprofundar aqui o nosso estudo e entender melhor sobre o que Paulo e Emmanuel vem nos trazer hoje, eu vou precisar que nós foquemos em 3 pontos principais. Primeiro, abrir os nossos olhos espirituais para esse texto. Eu não sei se vocês já perceberam, os textos do Emmanuel, se você lê eles a grosso modo, a tendência que nós temos de interpretar é sempre que o Emmanuel está dando um puxão de orelha, quase arrancando a orelha, na verdade. Porque é um espírito assim, bem, com uma autoridade muito grande, muito elevada. Então, quando a gente olha a grosso modo para os textos dele, a gente tende a ter um entendimento superficial. E aí, aqui, eu vou pedir para todos nós, nesse estudo, olharmos com os olhos do Espírito, para que a gente possa entender as entrelinhas desse texto. Um segundo ponto é que, no decorrer desse estudo, nós vamos perceber que o texto está muito bem costurado, tanto com o Evangelho do Cristo, quanto com as obras básicas da doutrina espírita. E, claro, aqui, como eu disse, o Emmanuel ele utiliza o termo, o artigo definido o, e o Paulo, como vocês podem ver, ele personifica a caridade. Então, ele entra em consonância com o Emmanuel, transformando a caridade em uma pessoa. Ou seja, tanto Paulo quanto Emmanuel estão falando da mesma pessoa. E no final do texto a gente vai entender, por uma mensagem subliminar de Emmanuel, a quem os dois estão se referindo. Mas antes disso, é importante a gente entender, como eu disse, o que Paulo quis dizer com a caridade é sofredora, por exemplo. Como eu disse, se a gente olhar a grosso modo, a gente entende assim, para fazer a caridade eu vou precisar sofrer. Porque tende essa tendência, de entender o sofrimento sempre como algo ruim. Mas quando nós despertamos o nosso olhar espiritual e quando nós nos devotamos aos ensinamentos da doutrina, nós vamos entender que ele está falando ali de resignação e paciência. Porque a partir da doutrina espírita nós entendemos que o sofrimento serve de, digamos, instrumento, a gente pode usar esse termo, para poder trabalhar a nossa evolução espiritual.
Então, esse ser aqui, a qual Paulo se refere, a qual Emmanuel se refere, conseguia ajudar as pessoas, mesmo tendo em presença o sofrimento. Ou seja, é pegar o sofrimento, colocar no bolso e, ainda assim, conseguir estender a mão ao próximo, encarando o sofrimento com paciência e resignação. Seria o que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o bem sofrer, né? E aí ele fala, né, que a caridade é benigna, ou seja, ela promove somente o que é bom. Ele fala também que ela não é invejosa, ou seja, ela se alegra com a alegria do outro. E fala também que ela não trata com leviandade. Perdão, gente. Ela não trata com leviandade. Isso significa que ela não tira conclusões precipitadas, não levanta falso, e também não se ensoberbece. Isso, ele está dizendo o seguinte, que a caridade não é atravessada nem pelo orgulho e nem pela vaidade. Chegando nesse ponto aqui, a gente começa, né, pelo menos foi assim que eu comecei a me perguntar, porque eu gosto de compartilhar como que eu vou destrinchando, né, o texto. E aí eu fiquei me perguntando assim, olha, isso aqui não se trata da gente ainda, infelizmente. Mas eu coloco ainda bem em destaque, porque esse aqui vai ser o nosso vir a ser. Nós ainda estamos em processo para chegar nisso aqui. Tá, mas se não somos nós, a quem Emmanuel está se referindo? A algo ou a alguém da providência divina. E aí eu fiquei me perguntando também, o que nos difere da providência divina? Por que a gente ainda não consegue chegar nisso que está sendo colocado aqui? E aí eu fiz um esqueminha, pula para mim, por favor, Tiago. Esse esqueminha aqui eu fiz só para a gente ter um entendimento básico, porque isso aqui, na verdade, a gente poderia aprofundar, eu acho que caberia outro estudo para a gente entender melhor. Então, aqui dá para a gente entender que a dádiva seria o funcionamento da providência divina e a dívida ainda é o nosso funcionamento, que um é diferente do outro. E aí eu vou explicar melhor. Quando se trata da providência divina, a providência divina tem uma lógica de funcionamento que seria a dádiva. E a dádiva é aquela oferta que se faz espontaneamente. Então, é preciso muito gravar essa palavra. Ela é espontânea. E aí, um exemplo prático, ou melhor, concreto disso, seria todas as coisas que a fonte divina, né, a fonte criadora, nos oferece no nosso dia a dia. Um sol, por exemplo, que raia de manhã, nos aquecendo, nos fornecendo nutrientes para o funcionamento do nosso corpo orgânico. Os passarinhos que cantam, né, como se fosse uma orquestra natural. Às vezes, no calor, quando a gente quer, sei lá, sair um pouco, né, daquele incômodo ali, a gente busca, às vezes, a sombra de uma árvore. Enfim, eu poderia ficar aqui por horas descrevendo cada dádiva que nos é ofertada pela providência divina. E que, às vezes, passa batido, porque a gente perdeu a capacidade de contemplar. Né? A gente está vivendo dias muito difíceis em que não conseguimos mais contemplar essas coisas. Mas, ainda assim, Deus nos oferta isso sem nos cobrar nenhuma taxa. E esse modo de funcionamento da providência divina é totalmente diferente da nossa. Nós ainda funcionamos pela lógica da dívida ou do endividamento. E a dívida nada mais é que o ato ou efeito de dever algo a alguém, ou seja, a obrigação de dar. Então, reparem a diferença. Num é dado espontaneamente, não é cobrado nada, não é esperado nada em troca. No outro, a gente dá, porém, coloca-se o peso da obrigação. É importante nós entendermos isso aqui, gente, sem cunho moralista, porque nós ainda estamos em processo evolutivo. Então, a espiritualidade consegue entender o porquê que nós funcionamos assim ainda. Nós ainda dependemos de reciprocidade, nós ainda precisamos da gratidão, dependemos da gratidão do outro. Então, nós ainda funcionamos na lógica da dívida. Vou tentar trazer também para o campo concreto. A dívida, por exemplo, nós espíritas, trazer para o nosso meio. Nós já sabemos, pelos ensinamentos espíritas, que somos espíritos endividados e as nossas dívidas vêm de vidas passadas. Até aí, tudo bem.
No entanto, às vezes nós nos apegamos à literatura de André Luiz e utilizamos disso para poder justificar ações que nós poderíamos fazer de boa vontade. Então, exemplo. Eu vou, acolher uma pessoa em situação de rua, porque eu preciso alcançar bônus horas, que é um termo muito utilizado na literatura de André Luiz. Ou, eu vou ajudar no passe, vou ajudar na casa espírita, porque eu preciso saldar dívidas de vidas passadas. Então, a gente, às vezes, nos apegamos, a essa justificativa, e toda essa ação, que seria uma boa ação, se torna uma obrigação. Deixa de ser algo, não deixa de ser algo benéfico para quem recebe, mas vai entrar no que Emmanuel vai dizer aqui, porque o Emmanuel vai dizer exatamente disso. Quando a nossa ação não entra em consonância com a nossa intenção. E aí talvez seja o ponto que a gente precisa avaliar, tomar consciência para alcançar a mudança necessária. Um outro ponto muitas das vezes, ou na maioria das vezes, não sei se vocês perceberam, a vida, ela nos coloca na posição de quem precisa de ajuda e na posição de quem vai ajudar. Então, isso é uma alternância natural da vida. Vai ter momentos em que você vai ajudar alguém, você vai ter condições de ajudar alguém, e vai ter momentos em que você vai ser ajudado, vai precisar da ajuda do outro. E essa alternância é natural. E é isso também que nos faz sermos irmãos. E aí, nesse momento, quando nós estamos nessa primeira posição que eu disse, que é de ajudar, nós falamos assim, eu vou ajudar fulano com o coração aberto, vou fazer de coração. E dali passa um tempo. E aí você está na posição de quem precisa de ajuda. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não é cobrar a pessoa que você ajudou. E fica se perguntando, será que fulano vai me ajudar? Porque eu ajudei ele naquela época, agora é minha vez. Ou seja, você ajuda esperando algo em troca. E isso se torna também uma obrigação, porque a gente prende esse outro numa atmosfera de endividado conosco. Entende? E aí perde o sentido da boa ação que nós fizemos para aquela pessoa. Nós não confiamos na providência divina, de que a providência divina vai nos enviar alguém para poder nos ajudar, para nos auxiliar. Nós, às vezes, cobramos daqueles em que nós ajudamos. Só que nós esquecemos que a pessoa ela é provida, assim como nós, de livre-arbítrio. Ela tem a escolha de nos ajudar e também de não nos ajudar. E isso ela vai ter que se haver com a providência divina mesmo. Porque não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenarmos ninguém. E aí, pula para mim, por favor, Tiago. E aí é aí que entra o Emmanuel. O Emmanuel, vocês vão perceber que ele vai pontuar aqui as nossas limitações, que é o que eu acabei de pontuar aqui, mas de modo geral, na prática da caridade, que é essa coisa de a ação ser uma e a intenção ser outra. Está errado? Aqui não existe o certo e errado, porque se trata de espíritos que ainda estão em evolução. Então, o Emmanuel ele vai pontuar isso justamente porque, para se alcançar a mudança, é necessário se ter consciência de onde estamos errando. Então, é apenas isso. Não tem cunho moralista aqui. É importante a gente entender isso, para que a nossa relação com a espiritualidade seja uma relação mais leve, sem peso, sem a tal culpa cristã, porque isso pesa a relação com Jesus. Isso traz medo, isso afasta as pessoas. O Emmanuel, gente, a única coisa que ele está fazendo aqui é o seguinte: ele está na posição de um espírito que já esteve nessa condição em que nós estamos agora, e ele está numa condição mais favorável, na qual ele pode nos apontar os caminhos. É basicamente isso. Então, não precisam mais se assustar, quando pegarem os textos do Emmanuel e ter aquela sensação de que, nossa, parece que o Emmanuel está me descascando, porque eu sempre tive muito essa sensação quando eu buscava, às vezes, um conforto, um consolo em alguma mensagem dele. A sensação inicial é essa, mas é porque eu estava olhando com olhos materiais. Quando você olha com o olhar espiritual, você vai ver que trata-se de um espírito grandioso, que alcançou a evolução dele e que agora consegue apontar caminhos mais assertivos para nós que estamos ainda a caminho da luz. E aí, pula, por favor, Tiago. E aí ele começa, tá vendo? Ele vai começar a fazer os apontamentos. Quem dar para mostrar-se é vaidoso,
Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Displicente é quando a pessoa faz descaso, pouco caso. Né? Às vezes você está lá, doa, né? Mas, toma aqui e sai para lá, que eu já não quero mais, né, se haver com você. Pula, Tiago, por favor. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Pode pular, por favor. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. E quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Bom, como eu disse, vamos parar aqui para a gente pensar um pouco. A reflexão que o Emmanuel traz é justamente essa que eu disse. Está vendo? Ações que são boas, que vai beneficiar quem recebe, mas que não estão em consonância com a intenção da pessoa que oferece a ajuda. E vocês vão observar aqui, na verdade, eu gostaria até de perguntar para vocês. Vocês acham que nós, seres encarnados, espíritos encarnados em evolução, estamos bem mais descritos aqui, onde o Emmanuel descreve, ou naquela citação de Paulo sobre a caridade? Aqui, não é? A gente se reconhece mais aqui do que lá. É motivo para desânimo, para desmotivação? Não, porque o próprio Emmanuel vai dizer que ainda quem oferece um pouco do que tem já está melhorando, já está no caminho certo. E aí, é aqui que a gente passa a entender. Lembra que eu falei que esse texto estaria muito bem costurado com as obras básicas da doutrina, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos? Então, agora que vai vir a prova. Porque isso aqui não é, digamos assim, uma acusação. É só uma ponderação para a gente refletir, como eu disse antes, o que nós precisamos melhorar. E aí vocês vão perceber, e vão ter a confirmação agora, a partir de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós, seres em evolução, espíritos encarnados, na condição, por enquanto, de cativos nessa vida, não fomos criados pessoas más. Por mais que a gente pense assim, nossa, mas até aquela pessoa que você está pensando em, nossa, aquele não tem jeito não. Aquele não tem mais salvação. Até essa pessoa tem sim. Porque Deus não criou ninguém mal. E não sou eu que estou dizendo isso. Vocês vão perceber agora, pula por favor, Tiago. Olha só o que o Espírito de Verdade fala para a gente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 6. Ele nos orienta o seguinte: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida. Quando ele fala disso, ele está falando da nossa atual condição. Espíritos encarnados. E, gente, vamos combinar. Viver dentro de um corpo é um desafio. Viver nessa condição presa de um corpo não é fácil. Tanto Jesus quanto Emmanuel sabe disso. E toda a espiritualidade, eles sabem que não está fácil. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido... Eu não sei se vocês sabem, nós já somos considerados a sociedade do cansaço. Está todo mundo muito saturado de tudo, está todo mundo muito cansado de tudo. Porque estar aqui não é fácil, mas é a partir da fé, dessa ferramenta poderosa que é essa relação com o espiritual, com o plano espiritual, é que nós vamos vencendo esses obstáculos. E aí, olha só, ele fala, lançar-vos um dia livres e alegres. Isso não é uma promessa, é uma garantia, porque o estado natural desse espírito, desses espíritos que estão aqui nesses corpos, é exatamente ser livres e alegres. Esse é o nosso estado natural. Não esse em que nós nos encontramos no momento. No seio daquele, reparem só que ele coloca o ar em caixa alta. Isso significa que ele está se referindo à fonte criadora, que é Deus, que é a inteligência suprema. Que vos criou, e aí eu queria que vocês dessem um foco nessa parte, fracos
Quer dizer, nós não somos maus, mas nós falhamos porque fomos criados fracos. Para vos tornar perfectíveis. A palavra perfectível, ela significa algo que pode ser mudado para melhor, que pode ser melhorado. Ou seja, é um ponto bom para a gente. Significa que nós estamos falhando ainda, vamos errar muito, mas podemos ser melhorados. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila. Olha que interessante isso. Deus nos criou assim porque acredita na nossa potencialidade. Ele sabe o que Ele colocou em cada um de nós. E Ele sabe que nós vamos conseguir trabalhar em favor da nossa própria imortalidade. Então, vamos abandonar aquela ideia de achar que Deus vai materializar para resolver os nossos problemas. Porque a gente tem um hábito, né? Eu falo até que é um hábito assim... Eu acho interessante, mas é algo que a gente precisa repensar, porque muitas vezes a gente fala isso com as pessoas. Quando a pessoa vai queixar com a gente ou falar de alguma dificuldade que ela está passando, aí a gente fala assim, vou pedir para Deus te ajudar. Como se Deus fosse descer, materializar e resolver o problema daquela pessoa. E, na verdade, o que pode estar acontecendo naquele momento, se aquela questão chegou para você, pode ser que Deus esteja manifestando em você para que você possa ser o auxílio daquela pessoa naquele momento. Só que muitas vezes passa batido, a gente não percebe. Porque a espiritualidade, gente, a ação dela é muito sutil. É muito sutil. E aí ele fala, né? Quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices. O que é o artífice? Os obreiros, os trabalhadores da vossa imortalidade. Não só da nossa, mas que nós possamos trabalhar na nossa, mas auxiliando também no processo de evolução do outro. Pode pular, por favor, Tiago. E aí, para confirmar o que eu disse, nós recorremos também ao Livro dos Espíritos. Lá na parte 2ª, no capítulo 1, nós temos a questão 121. E foi perguntado para os espíritos por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Vocês já repararam que a gente tem esse hábito também, que é um hábito... Aqui vocês vão perceber que não sou eu, né, também que está colocando. Os espíritos já respondem assim, com uma certa, né, dose de ironia, no sentido assim... não se deve dividir as pessoas em boas e ruins. E nós temos esse hábito, né, de falar, fulano é bom, ciclano é ruim. A gente divide as pessoas em caixinhas e nada é pré-determinado quando se trata da providência divina. Tudo é passível de mudança, como foi colocado ali. E aí os espíritos respondem, né, para a questão que foi feita o seguinte: não tem eles o livre-arbítrio? Lembrando, gente, que o livre-arbítrio, além de ser um dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, é também uma dádiva divina. Porque a partir do livre-arbítrio, você não vai ficar livre dos problemas, das questões que a vida faz a gente atravessar. No entanto, você tem aquela disponibilidade de decidir como você vai fazer com aquilo. Né? Como eu vou reagir diante dessa situação? Então, o livre-arbítrio ele serve para isso. Não é que ele vai te livrar dos problemas, vai te livrar, né, das questões que a vida traz, mas ele te coloca nessa posição de poder escolher o que fazer. E aí eles afirmam, também gostaria que vocês dessem uma atenção especial para essa frase: Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. O que ele quer dizer com isso? Quem continua praticando mal, prejudicando o outro, permanece na ignorância. Não é porque é mal, não é porque é constituído mal, porque Deus não criou ninguém mal, mas porque vive na ignorância, ou seja, ainda não entendeu, não tem entendimento do que está sendo dito aqui, por exemplo, ou não entendeu o Evangelho de Cristo. E aí ele fala, né, isto é, tendo tanto aptidão para o bem, quanto para o mal. Está vendo? A gente é uma mescla das duas coisas, não existe só uma coisa ou só outra. É tanto que o Emmanuel, lá no texto, vocês podem perceber, ele mostra que, ele mostra que nós praticamos o bem, porém, às vezes, com uma intenção, digamos assim, não tão coerente com aquele bem que a gente está praticando. E aí ele fala, né, os que são maus, assim se tornaram por vontade própria, ou seja, não utilizaram bem seu livre-arbítrio. Pode pular, Tiago. E aí, voltando para o texto do Emmanuel, ele vai dizer o seguinte:
Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. O que ele está querendo dizer? É aquilo que eu disse, que nem tudo está perdido. Se você já está naquele esforço de melhorar, ainda que a intenção não esteja alinhada com a ação, já é alguma coisa, a espiritualidade já considera aquilo. É meio que aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, você já está fazendo, já é algo que está sendo visto pela espiritualidade. No entanto, né, é preciso ter atenção àquela pessoa que a dor do outro ainda não comove ela. E hoje, gente, nos dias de hoje, nós estamos sendo tomados por isso. Não sei se vocês perceberam. Muitas das vezes, a gente percebe que, às vezes, tem pessoas em vulnerabilidade, pessoas passando por alguma situação difícil, em que a dignidade dela está no chão, é um acidente, enfim, coisas difíceis. E, às vezes, a primeira coisa que quem está presente faz é o quê? Vocês já perceberam? Saca um celular para filmar. Ou seja, a dor do outro não está comovendo, a pessoa age com indiferença, com secura. E aí eu penso o seguinte, né, não sei se vocês vão concordar, se a dor do outro deixar de nos comover, deixar de nos tocar, e a gente não sentir, né, ou pelo menos não fizer o exercício de se colocar no lugar daquela pessoa, significa que algo dentro de nós precisa ser revisto urgentemente, né? E aí, ele continua dizendo, todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Reparem só que o Emmanuel, de maneira também proposital, coloca o termo irmão escrito maior. E aí, vocês conseguem lembrar de alguém que, né, pode ser assim, o nosso irmão maior, ou que é considerado o nosso irmão maior, pelo menos pela doutrina espírita? Alguém quer falar, arriscar? Jesus, isso mesmo. É a ele que esse texto se refere a todo momento. Então, por isso, não à toa o Emmanuel usou um artigo definido, o irmão, e não à toa ele extraiu um texto em que Paulo personifica a caridade, porque Jesus foi isso. Jesus, gente, foi um homem como nós, porém, ele conseguiu viver a experiência humana, como que eu vou dizer, manejando as emoções, né? Administrando os sentimentos. Ele não foi poupado das coisas que a gente passa, muito pelo contrário. Eu arrisco dizer que na época dele, eu acredito que foi 10 vezes mais difícil, porque era uma época de pessoas com coração endurecido, ele tinha que falar mais em parábolas para ser compreendido, então não foi uma época fácil. Mas ele, ainda na condição de ser humano, ele provou para nós que sim, é possível conquistar, construir virtudes, mesmo estando na condição de ser humano. Porque, gente, essa condição na qual nós estamos não é uma condição fácil. Ela não é simples, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E aí, para confirmar isso que o Emmanuel colocou, né, e o que a gente deduziu, pode pular, Tiago, a gente visita de novo o Livro dos Espíritos, e aqui é perguntado exatamente isso que a gente confirmou. Foi perguntado o seguinte para os Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade, nessa resposta, ela é categórica, ela responde que é Jesus. E reparem só na pergunta, ele é o tipo mais perfeito. Não é o perfeito, mas o mais perfeito. Isso nos faz pensar de novo que Deus não quer de nós a perfeição, mas a boa vontade, a disposição, a vontade. Por isso, gente, eu não sei se vocês perceberam, todo o Evangelho de Cristo é pregado, o reino que ele apresenta para nós é esse reino de servir com alegria. E aí, se a gente entende isso, a gente sai daquela lógica do endividamento que foi apresentada ali, que é a que nós ainda estamos. Né? Vou ter que fazer aquilo porque eu acho que a minha dívida nas vidas passadas é enorme.
É claro que é importante a gente ter consciência dessas dívidas, mas eu confesso que eu acredito que Deus não está nem um pouco preocupado com o que a gente fez nas outras vidas, não. Se Ele estivesse, Ele nos daria uma oportunidade de lembrar o que nós fizemos. E a misericórdia dele é tão grande que Ele não permite que nós nos lembremos de detalhes. Às vezes pode ter um relance, alguma coisa assim, mas a gente não tem acesso a nenhum detalhe de outras vidas. Então, que a gente possa focar no daqui por diante, né? Pensar assim, o que eu vou fazer daqui para frente? O que eu errei lá atrás pode servir de aprendizado, de experiência, mas não define ninguém, né? E Jesus é esse ser que a gente vai entendendo a partir desse texto aqui. E nessa resposta ainda, a espiritualidade confirma que Ele é o mais puro de quantos têm aparecido na terra. E fala que o Espírito Divino o animava. Porque Jesus, sabe o que Ele fazia de diferente de nós? Ele orava o tempo todo. Ele orava para resistir às tentações, porque ele também era tentado, ele também passava por dificuldades, ele enfrentava lutas internas como nós, ele não foi poupado. A diferença é que ele optava, sempre estava ali apegado às orações, às preces, a relação dele com Deus era muito estreita, e foi esse exemplo que ele tentou passar para nós. Vocês sabem, gente, que Jesus, para além de tudo isso que eu disse, ele foi o melhor exemplo de irmão que nós tivemos. Porque, como eu havia dito antes, ser irmão é estar nessa alternância, né, de papéis. Um momento você pode ajudar alguém e no outro você precisa ser ajudado. E nessas duas condições precisamos de compaixão, porque quando você ajuda alguém você não pode constranger a pessoa, então demanda compaixão. E na outra posição, em que você precisa de ajuda, é preciso ter humildade para chegar e pedir e assumir, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E vocês acreditam que Jesus esteve nesse lugar? Porque o que a maioria acha é que Jesus só esteve no papel de quem ajudava. Mas, na verdade, como ele foi um irmão completo, e é chamado de irmão maior, ele se colocou também na condição daquele que precisou de ajuda. E aí, pode pular, por favor, Tiago. Essa imagem vai retratar justamente esse momento que eu estou tentando falar para vocês, que é o momento em que Jesus se coloca nessa condição de quem precisa ser acolhido. Essa imagem aqui é do jardim chamado Getsemane. Todos aqui já ouviram falar desse jardim? É um lugar que Jesus gostava de subir para orar. Acho que está dando para ter uma noção. Obrigada, viu? E nesse lugar, eu não sei se vocês sabem, Getsemane significa prensa de oliva. Era nesse lugar que eles prensavam a oliva para extrair o azeite. Então, não à toa Jesus escolheu esse lugar, no dia em que ele seria preso, para poder orar, e ele selecionou 3 dos seus discípulos. Um, inclusive, era Pedro. E nesse lugar, ele se colocou, por um momento, ele se permitiu ser frágil por um momento, justamente para que aqueles discípulos e nós que estamos aqui no futuro se identificassem com ele. Porque, gente, não tem como estabelecer uma relação com a espiritualidade ou com Jesus que seja, se não houver uma identificação. Por isso, é muito importante destacar que Jesus também ficou angustiado, que Jesus também sofreu tristeza, que Jesus passou por tudo que nós aqui passamos. E aí pense aí qual é o seu Getsemane nesse momento. Porque o que Jesus virou para os apóstolos e disse nesse momento foi: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E vocês querem mais humildade que isso? Ele pedia ajuda, ele se permitir ser acolhido num momento tão crucial da vida dele, ele sabendo o que iria acontecer depois, porque ele sabia, ele conseguia antever tudo que ia vir depois disso. Então, uma dor, imagina a dor que estava consumindo o espírito dele naquele momento. Ainda assim, ele resistiu e recorreu à oração, mas ele sentiu que não poderia orar sozinho. Então, ele se permitiu estar nessa alternância de papel, que é o quê? Agora eu vou me colocar na posição de ser ajudado. E é isso que nós precisamos fazer para sermos irmãos, né? Ter compaixão quando formos ajudarmos os outros e humildade para pedir ajuda, porque às vezes nós também precisamos. Nós precisamos nos permitir não dar conta, porque nem sempre a gente vai dar conta.
né? Ainda mais nós, né, estamos a caminho da luz, ainda não chegamos lá. E aí, vocês lembram assim, de algum ensinamento de Jesus que tenha marcado vocês? Assim, alguém quer falar? Não? Eu separei 2 aqui específicos que vão entrar em consonância com o texto que foi trazido aqui hoje. Porque como a gente está falando de caridade, eu separei 2 exemplos, um em que Jesus ele exemplifica a caridade material, ele fala da caridade material, e no outro ele fala da caridade moral. Então, o primeiro, que é a caridade material, ele fala o seguinte: quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Então, a gente não precisa ficar preocupado quando a gente estiver nos doando para alguém, né? A Isabela falou uma coisa muito interessante aqui na oração dela, que a gente, às vezes, oferece o que é de mais valioso, que é o tempo. E Jesus fazia isso. Ele parava, ele olhava nos olhos, ele se voltava para quem o procurava, e é isso que está faltando hoje. Então, por exemplo, se às vezes você fala assim, eu não posso ajudar ninguém porque no momento, sei lá, eu não estou trabalhando, eu não tenho recurso financeiro, de repente você pode ir para a caridade moral. Porque a caridade moral é essa, é você se voltar. Porque o que a gente tem mais de valioso hoje é o tempo. Então, imagina você dar um pouquinho do seu tempo para alguém que quer desabafar, que quer conversar, que precisa de atenção. Você já vai estar fazendo caridade moral. E, com certeza, Deus vai estar se manifestando através de você, para auxiliar essa pessoa, para estender a mão para ela. E, dali a pouco, pode ser você que vai precisar disso também, que essa pessoa apareça também. Né? E aí, olha só um exemplo de caridade moral que Jesus traz. Façam o bem aos que odeiam vocês, desejem o bem aos que os amaldiçoam e rezem por aqueles que caluniam vocês. Dê a quem lhes pede. Isso aqui está em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 30. Quando ele está dizendo isso aqui, significa que ele já tinha entendido aquilo que a gente comentou antes. De que aquela pessoa que, às vezes, é uma pessoa desafiadora no seu dia a dia, aquela pessoa que te desafia, né? Que quase faz você não ser cristã mesmo, porque existem essas pessoas que, às vezes, testam a nossa fé, testam a nossa paciência. Você lembra disso que a gente conversou aqui, de que essa pessoa não é ruim, ela apenas permanece na ignorância. E se você não pode ajudar ela de perto, tente orar por ela. É uma tarefa fácil? Não. Mas se você pelo menos tentar, né? Tem uma série, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem me ajudado a entender muito isso aqui. E aí, quando eu estava lendo esse texto do Emmanuel, eu lembrei muito dela, porque eu ainda estou assistindo ela, eu não terminei. Eu estou terminando a 4ª temporada dela. É uma série muito bacana. E aí, se for válido para vocês, vocês levem. Se não for, podem descartar, mas ela é boa. Chama The Chosen, Os Escolhidos. Se alguém tiver oportunidade de assistir, ela fala exatamente da relação que Jesus estabelecia com os apóstolos, porém lá é apresentado um Jesus bem mais próximo de nós. Vocês vão ver lá um Jesus com quem vocês vão conseguir se identificar. Porque além dele ser esse ser maravilhoso, divino, lá aparece o lado humano dele. E aí a gente pensa, nossa, então é possível, a gente vai chegar lá. Porque a gente precisa de alguma coisa nessa vida para se apegar. E eu acredito que o melhor que nos é oferecido pela fonte, né, divina, pela fonte criadora, é Jesus. Né? E aí, gente, vocês sabem por que Jesus deixou todos esses ensinamentos? Vocês arriscam dizer assim ou não? Ele fala, pode pular, Tiago, por favor. Pode pular de novo. Ele fala assim, que ele ensinou todas essas coisas, essas inclusive que eu citei aqui, a questão do amor ao próximo, o perdão, né, a caridade, porque ele fala, eu tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Isso está em João, capítulo 15, versículo 11. Então, Jesus, quando você estiver passando por alguma situação difícil, você precisar de algo, pensa nele como esse irmão maior,
Olhe para o seu próximo com esse amor, com esse olhar amoroso. Quando você não souber o que fazer, pergunta para Jesus o que o Senhor faria nessa situação. É assim que às vezes eu faço, estou até compartilhando aqui com vocês. Porque às vezes, de fato, a gente não sabe o que fazer. Mas quando a gente se coloca nessa relação ali, tete a tete com Jesus, Ele fica mais próximo e Ele não vai deixar de te atender. Faça a oração, faça a prece que é necessária, fique em silêncio um pouco e espere a resposta. Para vocês verem, faça essa experiência. Vai ser uma experiência mágica, porque Jesus, Ele é mais próximo, mais humano do que a gente imagina. Né? Gente, então é isso que eu queria passar hoje. Eu espero que tenha alcançado o coração de vocês. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ter tido essa experiência aqui hoje com vocês. Agradecer o Naron, que me convidou. E agradecer a casa, que sempre me acolhe com muito amor e muito carinho. E é isso. Até uma próxima. Né? Obrigada.